A ordem de suas ideias alterava-se também. O seu mundo interior, até então acanhado, estreito, escuro, despovoado, começava a alargar os horizontes, a iluminar-se, a povoar-se de milhões de imagens, ora amenas, ora melancólicas, sempre, porém, belas. Até então, indiferente ao que se passava em torno de si, parecia agora participar da vida, de tudo que a cercava. Gastava horas inteiras a contemplar o céu como se só agora tivesse reparado que ele era azul e belo, que o sol o iluminava de dia, que se recamava de estrelas à noite. Tudo isto dava em resultado, pelo que diz respeito ao nosso amigo Leonardo, um aumento considerável de amor. Também ele foi o primeiro que deu fé daquelas mudanças em Luizinha. Entretanto, apesar de lhe crescer o amor, nem por isso lhe nasciam mais esperanças. Depois da declaração não se tinha adiantado nem mais uma polegada, e a única coisa talvez que o alentava era um certo rubor que súbito subia às faces de Luizinha quando acontecia raras vezes que se encontrassem os olhos dela com os seus. A soma total destas adições era uma raiva que lhe crescia nalma, aumentando todos os dias de intensidade contra José Manuel, a quem em seus cálculos atribuía todo o seu atraso. Dadas estas, Dadas estas explicações, voltemos a dar conta do resto da cena que deixamos suspensa. À força de instâncias, a comadre conseguiu que José Manuel referisse qual negócio de alto segredo em que se tinha achado envolvido. Pois bem, disse ele finalmente, se prometem toda a descrição, contarei. Nem tem que recomendar isso. Com as negaças e mistérios que tinha guardado até então, José Manuel não fizera mais do que ganhar tempo para imaginar a mentira que havia de pregar. A comadre contava com isso. Ele começou. Saibam vós, mercês, que fui um destes dias chamado a palácio. Ui! Exclamou a comadre. Aí está o resultado, disse Dona Maria. Mas não se pagam na outra vida, é mesmo nesta. Resultado de quê? Perguntou José Manuel, surpreendido. De nada, continue. José Manuel enfiou então. Enfiou? Então, tomando por tema aquelas primeiras palavras que lhe tinham vindo à boca, uma mentira muito sem sabor que nós poupamos aos leitores. Não foram, porém, satisfeitas as vistas da comadre, que queria desviar a conversa do furto da moça. Terminada a história, José Manuel começou a instar com Dona Maria para que lhe desse explicação das palavras duvidosas que há pouco havia dito a seu respeito. A comadre, assim que viu o negócio neste pé, foi tratando de retirar-se, depois de trocar com Dona Maria um olhar que queria dizer: não me comprometa. Dona Maria, a princípio, quis sustentar o segredo, afinal não se pôde conter, e soltou contra José Manuel uma grande alicantina, dizendo que toda a cidade estava cheia do horroroso escândalo que ele acabava de cometer roubando uma filha-família. O homem foi às nuvens. Tem essa expressão aqui de ir às nuvens também, né? Que eu não entendo. E jurou, e 3 jurou que estava inocente em tudo aquilo. Nada, porém, lhe valeu. Dona Maria foi inflexível. Ai. Protestou de novo que se ela fosse parenta da moça, o senhor José Manuel havia de se ver em calças pardas com o negócio, e terminou por dar-lhe a entender que ele era um homem muito perigoso para ser admitido em uma casa de família. José Manuel saiu completamente corrido e cismado em quem poderia ter sido o autor de semelhante intriga. Quanto a Dona Maria, ficou muito satisfeita, pois tendo no seu caráter um grande fundo de honestidade, julgava ter feito uma boa ação rompendo com José Manuel, que ficara com efeito como calculara a comadre, perdendo muito no seu conceito.
27. O mestre da reza. Tudo que ultimamente se passara em casa de Dona Maria havia posto a andar a roda a cabeça de José Manuel. Conheceu que tinha ali inimigo, fosse quem fosse, pois aquilo não passava certamente de intriga que lhe tinham armado. Restava-lhe, porém, saber quem seria esse inimigo, e por mais que desse voltas ao miolo, não atinava com ele. Pelo gênero da intriga, conheceu que a causa do que lhe faziam era seguramente a sua pretensão a respeito de Luizinha, que sem dúvida tinha sido percebida. Começou a suspeitar que tinha de haver-se com um rival. Na roda que frequentava a casa de Dona Maria, ninguém via que lhe parecesse poder estar nesse caso. Passou-lhe muitas vezes pela lembrança o moço Leonardo, porém achava-o incapaz de se meter nessas coisas. Assim são os velhacos. Quantas vezes estão tocando o inimigo com as mãos e não o veem e não o sentem? Partisse, porém, donde partisse o golpe que o ferira, o caso é que fora dado certeiro e a duas mãos. Dona Maria, extremosa em suas afeições como em seus ódios, consentiria com imensa dificuldade na reabilitação de José Manuel. Entretanto, ele não esfriou por isso e pôs mãos à obra. Por uma singularidade, assim como Leonardo tinha achado na compadre uma protetora à sua casa, também José Manuel achou um procurador para a sua. Vamos já dizer aos leitores quem era o procurador de José Manuel. Havia no tempo em que se passam estas cenas instituições muito curiosas no Rio de Janeiro. Algumas eram notáveis por seu fim, outras por seus meios. Entre essas uma havia de que ainda em nossa infância tivemos ocasião de ver alguns destroços. Era a instituição dos mestres de reza. O mestre de reza era tão acatado e venerado naquele tempo como o próprio mestre de escola, além do respeito ordinariamente tributado aos preceptores, dava-se uma circunstância muito notável e vem a ser que os mestres de reza eram sempre velhos e cegos. Não eram em grande número, pois isso mesmo viviam não eram em grande número. Por isso mesmo viviam, portanto, em grande atividade e ganhavam sofrivelmente. Andavam pelas casas a ensinar a rezar aos filhos, crias e escravos de ambos os sexos. O mestre de reza não tinha traje especial, vestia-se como todos, e só o que o distinguia era ver-se-lhe constantemente fora de um dos bolsos o cabo de uma tremenda palmatória de que andava armado, compêndio único por onde ensinava a seus discípulos. Assim que entravam para a lição, reunia em um semicírculo diante de si todos os discípulos. Puxava do bolso a tremenda férula, colocava-a no chão encostada à cadeira onde se achava sentado e começava o trabalho. Fazia o mestre em voz alta ou pelo sinal, pausada e vagarosamente, no que o acompanhavam em coro todos os discípulos. Quanto a fazerem os sinais, era ele quase sempre logrado, como facilmente se concebe, porém, pelo que toca à repetição das palavras, tão prático estava que, por maior que fosse o número de discípulos, percebia no meio do coro que havia faltado esta ou aquela voz, quando alguém se atrevia a deixar-se ficar calado. Suspendia então imediatamente o trabalho e o culpado era obsequiado com uma remessa de bolos, que de modo nenhum desmentiam a reputação de que goza a pancada de cego. Feito isto, recomeçava o trabalho, voltando-se sempre ao princípio de cada vez que havia um erro ou falta. Ponto. Acabado pelo sinal que com diversas interrupções que ordinariamente tinha, gastava bem meia hora, repetia o mestre sozinho, sempre e em voz alta e compassada, a oração que lhe aprazia. Repetiam depois o mesmo os discípulos do primeiro ao último, de um modo que nem era falado nem era cantado, já se sabe, interrompidos a cada erro pela competente remessa de bolos.
Depois de uma oração, seguia-se outra, e assim por diante até terminar a lição pela ladainha cantada. Ao sair, recebia o mestre uma pequena espórtula do dono da casa. Dona Maria, tendo em sua casa um número não pequeno de crias, não se dispensava de ter, como todos que estavam em suas circunstâncias, o seu mestre de reza. Era este um cego muito afamado pelo seu excessivo rigor para com os discípulos e, por consequência, um dos mais procurados. Nesse tempo exigia-se antes de tudo essa qualidade. Tinha também outro mérito. Corria a seu respeito a fama de bom arranjador de casamentos. Eis aí o procurador de José Manuel. José Manuel antes o tinha posto de mão, e agora que se viu em perigo, recorreu a ele. Expôs-lhe o caso, comunicou-lhe suas intenções e pediu-lhe a sua cooperação. Fez-lhe sentir, sobretudo, que havia um rival a combater, e muito temível, pois que não era conhecido. O velho começou então a tomar as mais minuciosas informações, e depois de calcular por algum tempo, disse: Já sei com quem me tenho que haver. Então com quem é? Acudiu José Manuel apressado. Vá descansado, não se importe com o resto. Mas, homem, olhe que é preciso muito cuidado, porque quem quer que é fino como os 300. Qual? Como eu odeio essas horas, viu? Histórias. Desses arranjos entendo eu dormindo, e vejo nisso, sendo cego, melhor do que muitos com seus olhos perfeitos. É uma coisa que me põe à roda o miolo não poder descobrir quem se intromete nos meus negócios. Olhe que a tal entrega do furto da moça foi de mestre. Eu também sou mestre, e veremos quem ensina melhor. Ficarão os dois nisto, e o cego pôs mãos à obra. Devemos prevenir o leitor que a causa em semelhantes mãos, se não se podia dizer decididamente ganha, pelo menos ficava arriscada. E o que vale é que do outro lado estava a comadre. O velho começou seu trabalho em regra, logo na primeira noite que foi dar lição à casa de Dona Maria. Como é que ele entrou lá? Como que deixam uma desgraça dessas entrar lá? Furo de roteiro, hein? Foi dar lição à casa de Dona Maria, começou por fazer cair a conversa a respeito do roubo da moça, e deu a entender que sabia do caso e conhecia perfeitamente quem tinha sido o autor dele. Dona Maria disse também que sabia quem era e que até o conhecia muito. O velho sorriu-se, deixando apenas escapar em tom de dúvida um significativo qual. Dona Maria franziu o sombrolho. O que é sombrolho? Levantou os óculos e exclamou: Pois então pensa que eu ando atrasada nestas coisas? Deixe-se. Sei quem foi, e sei muito e muito bem. É um pedaço de mariola com cara de sonso que só me há de morar em casa se eu algum dia for carcereira. É isso tudo, mas a senhora Dona Maria não conhece o homem. Digo-lhe eu, que também ando ao fato deste negócio todo. Bem sei, mas olhe que eu também soube de parte muito certa, e não há nada mais fácil do que ver quem está enganado. Diga lá ao senhor quem foi. Ah, não. Isso nunca, exclamou apressadamente o velho, pondo-se em pé. Nada, eu cá não quebro o segredo de ninguém. Dona Maria remexeu-se toda de aflição, e por mais que instasse, nada pôde arrancar do velho que para fazer melhor o seu papel, foi-se logo retirando, dando assim a entender que queria cortar a conversa naquele ponto. Tá, isso aí me pareceu bem inútil, tá? Quando mais não tivesse conseguido, o velho tinha ao menos lançado a dúvida no espírito. Como que isso aqui lança dúvida, cara? Você tá louco? Quem que escreveu isso daqui? Eu não sei o nome do autor desse livro, mas... Tá. Manuel Antônio de Almeida. Ô Manuel, ô seu Manel, o senhor tá doido? Você acha que isso aqui põe dúvida em alguém, meu amigo? Poxa. Ó. Lançado a dúvida no espírito de Dona Maria a respeito do fato que era para ela a pedra de escândalo contra José Manuel. 28. Transtorno. Enquanto todas estas coisas se passavam, um triste sucesso e da mais alta importância veio alterar a vida de Leonardo ou transtorná-la mesmo. O compadre caiu gravemente enfermo. A princípio, a moléstia
pareceu coisa de pouca monta, e a comadre, que foi a primeira chamada, pretendeu que todo o incômodo desapareceria dentro de 2 dias, tomando o doente alguns banhos de alecrim. Nada, porém, se conseguiu com a receita. O mal continuou. Recorreram então a um boticário conhecido da comadre, que juntara ao seu mister, não sabemos se com permissão das leis ou sem ela, o mister de médico. Era um velho filho do Porto que aqui se... Filho do Porto ou filho da Purta? Que aqui se viera estabelecer há muitos anos, e que ajuntara no ofício boas patacas. Patacas! Apenas chegou e viu o doente e declarou que em poucos dias o poria de pé. Ixi, bastava que ele tomasse umas pílulas que lhe ia mandar da sua botica. Era um santo remédio, segundo dizia, mas custava um bocadinho caro, porém valia a vida de um homem. A comadre, quando ouviu falar em pílulas, franziu a testa. Pílulas! Disse consigo. Então o negócio é sério? E eu que tenho má fé com pílulas? Ainda não vi uma só pessoa que as tomasse e que escapasse. E avermelharam-se-lhe imediatamente os olhos. Que ela deu um... né? Aí se avermelhou os olhos. O boticário... Cara, eu tô muito palhaço hoje. O boticário retirou-se levando consigo o Leonardo, que trouxe as pílulas. A comadre, olhando para elas, abanou a cabeça. Lá vem esse hora de novo. Como eu te odeio, senhor Manuel Antônio de Almeida. Disse, eu pensei que ele lhe mandasse dar alguns banhos. Cá por mim alecrim havia de pô-lo bom. A comadre tinha razão até certo ponto, pois que no fim de 3 dias, depois de feitos todos os preparos religiosos, o compadre deu a alma a Deus. Dona Maria tinha sido chamada nesse mesmo dia e compareceu com Luizinha e com todo o seu batalhão de crias. Tinham vindo também algumas outras pessoas da vizinhança. Estavam todos sentados em um grande canapé na varanda e conversavam muito entretidos sobre os objetos mais diversos. Alguns achavam mesmo na conversação motivos para boas risadas. De repente abriu-se a porta do quarto e a comadre saiu de dentro com um lenço nos olhos, soluçando desabridamente e repetindo em altos gritos. Bem dizia eu que tinha pouco fé nas pílulas. Está para ser o primeiro que eu as veja tomar e que escape. Coitado do compadre, tão boa criatura, nunca me constou que fizesse mal a ninguém. Essas palavras da comadre foram o sinal de rebate dado à dor dos que se achavam presentes. Desatou tudo a chorar, e cada qual o mais alto que podia. O Leonardo sofreu um grande choque, e no meio do seu atordoamento, encolheu-se em cima do canapé com a cabeça sobre os joelhos, chegando-se naturalmente sem o querer, porque a dor o perturbava, o mais perto possível de Luizinha. Continuaram os mais no seu coro de pranto dirigidos pela comadre, mas não se contentavam só com o pranto, soltavam também algumas vezes exclamações em honra do defunto. Sempre foi muito bom vizinho. Nunca tive escândalos dele, dizia uma. Era a vizinha que augurava mau fim ao Leonardo e com quem o compadre brigara por este motivo umas poucas de vezes. Boa alma, dizia Dona Maria, boa alma. Havia de ser como ele quem quisesse ter boa alma. Eu, que lidei com ele, dizia a comadre, é que sei o que ele valia. Era uma alma de santo num corpo de pecador. Bom amigo. E muito temente a Deus. Prolongada esta cena por algum tempo, despediram-se algumas pessoas, outras ficaram ainda. Foi serenando o pranto e daí a pouco Dona Maria, enxugando ainda os olhos, explicava detalhadamente a uma outra senhora que se achava junto dela a história genealógica de cada uma de suas crias que se achava...
que se achavam presentes. Finalmente retiraram-se todos, exceto Dona Maria, a sua gente e a comadre, que estava desde que o compadre adoecera, tomando conta da casa. Aproximou-se a noite, acenderam-se velas junto do defunto, fizeram-se todos os mais arranjos do costume. Dona Maria e a comadre começaram a conversar, porém baixinho. Então, senhora, principiou Dona Maria, este homem não havia morrer assim sem ter feito o seu testamento, pois ele não havia de querer deixar no mundo o afilhado ao desamparo para os ausentes e gozarem do que ele lhe custou tanto trabalho. A mim, respondeu a comadre, nunca me falou em semelhante coisa, mas enfim, como isso são lá negócios de segredo, talvez... Seria bom procurar se talvez em alguma gaveta por aí se ache. É impossível que o defunto não dispusesse sua vida. Bem vezes lhe aconselhei eu semelhante coisa. Tem razão, Dona Maria. Eu acho também que deve haver alguma coisa. E foram as duas tratar de procurar o testamento nas gavetas de uma grande cômoda que havia no quarto do defunto. Enquanto nisso se ocupavam, Luizinha e Leonardo conversavam, ou antes cochichavam, como se diz vulgarmente. O que eles se diziam não posso dizê-lo ao leitor, porque eu não sei. Sem dúvida a rapariga consolava o rapaz da perda que acabava de sofrer na pessoa do seu amado padrinho. Finalmente as duas acharam com efeito um testamento e ficaram com isso muito satisfeitas. Voltaram à varanda e surpreenderam os dois no melhor da sua conversa. A comadre vendo-o sorriu-se e Dona Maria fazendo sem dúvida a respeito do que estavam eles falando o mesmo juízo que nós, disse enternecida: ela tem muito bom coração. E o dele não é pior, respondeu a comadre, e acrescentou com intenção: estava um bom casal. Oh, senhora, disse Dona Maria com ingenuidade, deixe a menina que ainda é muito cedo. Também não digo já, mas a seu tempo. Dona Maria sorriu-se com um sorriso de que a comadre não desgostou. Mudaram de conversa. Passou-se a noite. No outro dia saiu o enterro com todas as formalidades do estilo. Depois disso tratou-se de resolver uma importante questão, para a companhia de quem iria o Leonardo. A abertura do testamento feita nesse mesmo dia resolveu a questão. O compadre havia instituído a Leonardo por seu universal herdeiro. A comadre informou de semelhante coisa ao Leonardo Pataca, e este apresentou-se para tomar conta de seu filho. Não pareceu o rapaz muito satisfeito com a graça. Não sei como veio-lhe a ideia aquele horrível pontapé que o fizera fugir de casa. Além disso, raríssimas vezes vira depois disso a seu pai e estava completamente desacostumado dele. Não havia, porém, outro remédio. Foi preciso obedecer e acompanhá-lo para casa, onde encontrou sua pequena irmã e quem a pusera no mundo. O Leonardo Pataca começou a cuidar no testamento como um homem entendido na matéria e em pouco tempo deu volta a tudo aquilo. Cumpre notar que, se em vida do compadre corriam boatos que pareciam exagerados a respeito do que ele possuía, quando morreu pôde ver-se que esses boatos tinham ainda ficado muito aquém da verdade, pois deixara ele um bom par de 1000 cruzados em espécie. Entregues alguns legados de pouca monta, etc., tudo o mais veio a cair nas mãos do Leonardo Pataca como herança do seu filho. Poxa, que triste, hein? Nos primeiros dias tudo foram flores, por causa de Leonardo Pataca, ainda que, para falar a verdade, desde a primeira visita não simpatizara muito com o moço Leonardo com a cara do objeto dos novos e últimos cuidados de seu pai. A comadre assentou que deveria substituir ao compadre no amor pelo afilhado e determinou-se a vir morar com ele em casa de Leonardo Pataca. Assim ficava também reunida a sua filha e a sua neta.
O Leonardo Pataca, que era condescendente, esteve pelo caso e reuniu-se desse modo a família toda. Tudo foram flores a princípio, como dissemos. O moço Leonardo e a comadre continuaram as suas visitas por casa de Dona Maria, e digamo-lo já o rapaz e a rapariga iam pondo as mangas de fora. Verdade seja que José Manuel trabalhava ajudado do seu cego mestre de reza, e não perdia também as esperanças. E briga por bus, pela menina lá, né? Pouco tempo durou o sossego em casa de Leonardo Pataca. Chiquinha! Tal era o nome da filha da comadre, né? A comadre. Mano, eu tô acompanhando essa história, relaxa. Começou a embirrar com seu filho adotivo. Não é adotivo, é filho dele mesmo, rapaz. Este que, como dissemos, não simpatizara muito com ela. Começou uma balbúrdia de todos os pecados. Todos os dias travavam-se por qualquer ponta e lá ia tudo pelos ares. O Leonardo Pataca e a comadre faziam papel de conciliadores, mas os dois eram ambos altanadíssimos e muitas vezes o conciliar saía mal servido, porque aquele a quem não dava razão se revoltava contra ele. Se era, por exemplo, a comadre e dava razão a Leonardo, acudia à filha queixando-se de que sua mãe a abandonava para tomar o partido do afilhado. Se pelo contrário dava razão a Chiquinha, acudia ao Leonardo queixando-se de que desgraçado era o filho sem mãe, pois nunca achava quem lhe desse razão. Outro tanto acontecia ao Leonardo Pataca quando se metia a apaziguar os dois. Os negócios assim iam mal, pois mais dia menos dia haveria grande barulho em casa. O nome do último capítulo foi Transtorno, e agora o 29 é Pior Transtorno. Um dia o Leonardo recolhera-se para casa muito mortificado, pois que tendo ido visitar Dona Maria estivera com ela longo tempo sem que Luizinha lhe tivesse aparecido, de maneira que lhe fora forçoso no fim de algumas horas retirar-se sem vê-la. Quem já teve um namoro, por menos sério que seja, e que levou um logro destes, quem se viu obrigado a aturar por muito tempo a conversação de uma velha, tendo de concordar com ela em tudo, e por tudo para não incorrer-lhe no desagrado, só com o fim de trocar com alguém um olhar rápido, um sorriso disfarçado ou outra coisa assim, e que por fim de contas nem isso mesmo conseguiu, há de concordar que o Leonardo tinha toda a razão de estar ardendo com o que lhe sucedera, e o desculparia de qualquer arrebatamento que na ocasião lhe acometesse. Há espíritos, porém, de tal maneira serrazinas que se divertem em aumentar a irritação alheia e que quanto mais enfiado pilham o infeliz, tanto mais gostam de atirar-lhe alfinetadas. Chiquinha, a amante de Leonardo Pataca, era de um gênio assim, e depois que moravam todos juntos não perdia uma só dessas ocasiões em virtude de antipatia que tinha ao rapaz para fustigar de língua ao pobre Leonardo. Este, de um gênio colérico e pouco acostumado a ser contrariado, ia às nuvens, de novo esse negócio de ir às nuvens, tá? Com semelhante coisa. E se em ocasiões ordinárias em que estava de bom humor eram constantes as brigas em casa, calcule-se o que não faria nas ocasiões como aquela a que nos referimos que estivesse cheio de razões. E então, por que motivo, vendo Chiquinha entrar o Leonardo pela porta adentro de cara amarrada e sem dar, Deus te salve, a ninguém sorriu-se com malignidade e consertou a garganta, dizendo entre dentes: melhor cara traga o dia de amanhã. Leonardo, que percebera o que aquilo queria dizer, fez um gesto arrebatado, sentando-se em uma cadeira, porém com tanta infelicidade que atirou ao chão uma almofada de renda que se achava junto dele. Com a queda rebentaram-se os fios e uma porção de bilros rolou pela casa. Por maior infelicidade ainda, a almofada era de Chiquinha, e Chiquinha tinha grandes ciúmes pela sua almofada. Que besteira. Levantou-se ela do seu lugar, já fervendo de raiva, pôs as mãos nas cadeiras e, balançando a cabeça à medida que falava, exclamou: lá vem o hora de novo, né? Dá-se um desaforo de tamanha grandeza?
Vir da rua com os seus azeites todo esfogueteado e de propósito, e muito de propósito, fazer-me o que estão vendo, só para me desfeitar como se fosse aqui um dono de casa que pudesse desfeitar a qualquer sem que nem para quê? Leonardo ouviu tudo sem interromper, procurando sopear a raiva, e enquanto Chiquinha tomava fôlego, respondeu com voz trêmula e entrecortada: Não se meta com a minha vida, porque eu também não me importo com a sua. Se estou com os azeites, bom, cova do e-mail, atalhou Chiquinha. A bordo, não. Major Vidigal, já lhe disse. Qual já lhe disse? Nem e-mail já lhe disse, namorado sem ventura. Essas palavras fizeram o efeito de uma faísca em um barril de pólvora. Avançou Leonardo para Chiquinha com os punhos cerrados e espumando de cólera. Leonardo is a later in blow. Does anything get to the ninja throw? Donatello, falta o Donatello, Rafaelo, Michelangelo, Mike. O Mike. No Brasil, o apelido do Mike se perdeu porque não chamam ele de Mike. Que o Michelangelo é o Mike, cara. Mike Tyson. Se me diz mais meia palavra, perco-lhe o respeito. Eu nunca lhe dei confiança, e apesar de ser a senhora lá o que quer que é de meu pai, perco-lhe o respeito. Aqui, ó. Você sempre mostra que tem raça de saloio, disse Chiquinha, perdigando-se sem recuar um passo. O Leonardo Pataca, que estava no interior da casa, acudiu apressado ao barulho e veio achar os dois ainda em atitude hostil. Vendo o filho quase, a desfeitar o adorado objeto de seus derradeiros afetos, não trepidou em desbaratar com ele. Pedaço de mariola! Pensas que isto aqui é como a casa de teu padrinho de onde saíste? Quero aqui muito respeito a todos, do contrário, se já uma vez te dei um pontapé que te fiz andar muitos anos por fora, dou-te agora outro que te ponha longe daqui para sempre. Mano, Leonardo, quebra a cara desse cara, mano. Eu sou um cara que entende quem quer bater no próprio pai, porque quem tem pai filho da truta que nem esse daí, merece, mano. Pode bater nele, Leonardo. Ele não bateu em você e na sua mãe? Hã? Pois pronto, vai lá. Nunca pensei, interrompeu Chiquinha, dirigindo-se ao Leonardo Pataca, querendo afiar mais o caso. Nunca pensei que na sua companhia se viesse a sofrer semelhante coisa. Não faças caso, menina. Isto é um pedaço de mariola. Olha que original. Ele usou essa expressão aqui e usou aqui também. Quem sabe o que isso significa, né? Essas coisas do século XVIII. 19, no caso. 20 até. É um pedaço de mariola a quem hei de ensinar. Por causa de ninguém, dou-lhe eu uma rodada, senão por tua causa. Por causa dela? Atalhou o rapaz. Tinha que ver. Há de lhe dar bom pago, tão bom como a cigana. Mas nunca lhe hei de dar. Ih, não vai dar pra ele não. Acudiu Chiquinha, enfurecida com este insulto. Nunca lhe hei de dar o que lhe deu tua mãe. Com isto, Leonardo Pataca descoroçoou completamente. Que dilúvio de amargas recordações não fizeram tão poucas palavras cair sobre a sua cabeça. Espera, maltrapilho. Espera que te ensino, exclamou vermelho de cólera. Espera que te ensino. E entrando repentinamente no quarto da sala, saiu de lá armado com o espadim do uniforme e investiu para o filho. Convém dizer que o espadim ia embainhado. Não se ponha a perder por minha causa, exclamou Chiquinha, agarrando-o pela camisola de chita com que ele estava vestido. Era inútil, porém, o medo de Chiquinha, porque o rapaz, vendo que o negócio ia se tornando feio, tendo-lhe ficado um terror instintivo do pai depois daquele pontapé que nunca lhe saía da memória, tinha se posto ao fresco na rua, fechando a rótula sobre si. Não, Leonardo, mata ele, Leonardo. Pega suas duas espadas katanás e arranca a cabeça dele, cara.
Ô, maroto, disse ainda o Leonardo Pataca, que te havia descansar. O Leonardo que fugia por um lado e a comadre que entrava por outro, pois estivera ausente durante toda a cena. Apenas foi largando a mantilha e viu os dois atores que tinham ficado em cena ainda nas posições do último quadro. Tratou de indagar qual fora o drama que se acabava de representar. Foi uma das costumadas do afilhado dos seus amores, respondeu Chiquinha, ainda não sossegada. Porém, ia-lhe saindo caro desta vez, acudiu o Leonardo Pataca. Pois deveras, atalhou a comadre indignada, pois deveras o compadre estava armado de espadas para dar no rapaz? Olá, que levava tão duro como osso. Não entendi. Olá, como assim olá? Mas então por quê? Quantas mortes fez ele de uma vez? Onde é que pôs fogo na casa? Triste coisa é um filho sem mãe. Aposto que se eu cá tivesse, nada havia de suceder. Sim, pois é, respondeu Chiquinha, porque logo havia de tomar as dores dele, segundo é seu costume. Aí está! Muitos filhos têm mãe, e entretanto elas servem-lhes para isto, tomam as dores por outros e deixam-nos de banda. Qual? Qual? Esses escritores têm essa coisa de botar esse qual. Qual? O que era para significar qual? Eu acho que eu vou ficar pulando esse qual também. Que eu me sinto idiota lendo isso. Qual? 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 Histórias. É que tudo leva seu bocado de mau caminho. Oh! O O até que faz sentido, é uma interjeição, né? Oh! Oh! Senhora! Atalhou Leonardo Pataca. Se isto vai assim, não há um momento de sossego nesta casa. Acabada uma começa outra? O que não há de dizer esta vizinhança? Olhem que isto aqui é a casa de um oficial de justiça. Mas enfim, disse a comadre, onde está o rapaz? Onde é que o enterraram? Saiu por ali desencabrestado. E tomara que cá não volte. Está bonito. Quem que tá bonito? Oh! Ai, meu Deus, eu vou ter que ler essas coisas. Mas isso não pode ser. Isto é difícil falar. Isto não pode ser assim. Isto não pode ser assim. Correrem com o rapaz de casa para fora. Ele não é nenhum desgraçado, pois sempre tem o que lhe deixou seu padrinho. Essas e outras é que o puseram a perder. Sim, metam-lhe fumaça de rico na cabeça e hão de ver no que dá. Coitado, disse lamentando a comadre, aquele nasceu com má sina. E tomando de novo a mantilha, saiu com as lágrimas nos olhos em procura de Leonardo. Ao sair, escoravam na a janela 3 ou 4 vizinhas. Então, o que é que fizeram ao almoço? Cara, tá muito nublado. Tá muito nublado, eu acho que vai chover pra caramba. São 5:30 da tarde e tá escuro desse jeito. Tá escuro desse jeito. Metam-lhe fumaça de rico na cabeça e hão de ver no que dá. Coitado, disse lamentando a comadre. Aquele nasceu com macina. E tomando de novo a mantilha, saiu com as lágrimas nos olhos em procura de Leonardo. Ao sair, escoravam na janela 3 ou 4 vizinhas. Então, o que é que fizeram ao moço? Que foi isso, senhora comadre? Ele passou por aqui pondo 10 léguas por hora. Deixe-me, respondeu a comadre, que isto não acaba bem. 30. Remédio aos males. O pobre rapaz saíra, como dissemos, pela porta fora e, caminhando apressadamente, olhava de vez em quando para trás, pois julgava ver ainda enristado contra si o espadim com que o pai o ameaçara, que parecia com ele querer acabar a obra que com o pontapé começara. Andou a bom andar por largo tempo e foi dar consigo lá para as bandas dos cajueiros. Cansado, ofegante, sentou-se sobre umas pedras, e quem o visse com ar tristonho e pensativo julgaria talvez que ele cismava na sua posição e no caminho que havia tomar,
pois enganava-se redondamente quem tal julgasse. Pensava em coisa muito mais agradável, pensava em Luizinha. Pensando nela, não podia, é verdade, abster-se de ver surgir diante dos olhos o terrível José Manuel, e isto explicava certos movimentos de impaciência que de vez em quando se lhe podiam observar. Tinha gasto largo tempo nesta meditação, quando foi repentinamente acordado por umas poucas de gargalhadas partidas detrás de umas moitas vizinhas. Estremeceu da cabeça aos pés. Pareceu-lhe que lhe tinham lido os pensamentos que lhe passavam pela mente e que se riam dele. Voltou-se, nada viu. Guiado por um rumor que ouvia, começou a procurar e sem grande trabalho viu atrás de umas montanhas, atrás de umas moitas um pouco altas, uns poucos de rapazes e raparigas que, assentados em uma esteira entre os restos de um jantar, debruçavam-se curiosos sobre dois parceiros que, com um baralho de cartas amarrotado e sujo, desencabeçavam uma intricada partida de bisca. As gargalhadas que ouvira há pouco tinham sido a consequência de um capote que um deles acabava de levar. À vista daqueles restos de um jantar, que se não parecia ter sido abundante, fez-lhe lembrar que saíra de casa na ocasião de pôr-se à mesa. Deu-lhe então o estômago umas formidáveis badaladas. Tentou, entretanto, voltar, porque não se queria meter em festa alheia, quando, levantando um dos jogadores a cabeça, conheceu nele seu antigo camarada, o menino que fora sacristão da Sé. Ainda que apesar disso, se quisesse retirar, já era tarde, porque com o movimento que fizera o jogador, dando com ele, o havia também conhecido. Olá, Leonardo. Por que carga d'água vieste parar a estas alturas? Pensei que tinha já o diabo lambido os ossos, pois depois daquele maldito dia em que nos vimos em pancas por causa do mestre de cerimônias, nunca mais te pus à vista em cima. Leonardo chegou-se ao rancho e, trocados os cumprimentos com seu antigo camarada, foi convidado a servir-se de alguma coisa do que ainda havia. Quis fazer cerimônia, mas não estava em circunstâncias disso. Uma das moças serviu, e enquanto continuava a bisca, comeu ele o barrete fora. Escorropicha essa garrafa que aí resta, disse-lhe um amigo, e vê se o vinho tem o mesmo gosto daquele que em outro tempo escorropichávamos juntos das galhetas da Sé, com desespero de meu pai e furor do mestre de cerimônias. Quando Leonardo acabou de comer, acabaram também os dois parceiros de jogar. Chamou então o amigo à parte e perguntou-lhe: Então, que gente é esta com que te achas aqui de súcia? É minha gente. Tua gente? Sim, pois não vês aquela moça morena que ali está? Sim, e então? Há alguma coisa que eu não vou ler? Pois tu casaste? Não. Mas que tem isso? Ah, estás de moça. O que porra que significa? Me desculpa a palavra, mas que porra que significa essa caralhos aqui, meu irmão? Porra, meu. E tu? E tu? Estás de moça também? Eu? Nem te digo. Morreu meu padrinho. Sim, ouvi dizer. Fui para a casa de meu pai e de repente, hoje mesmo, brigo lá com a cuja dele. Ele corre de espada atrás de mim e eu safo-me. Parei ali adiante e as gargalhadas que vocês aqui davam, sei do resto. E agora tu não tens para onde ir? Homem, eu ia ver. Ver o quê? Ver por aí por onde? Nem mesmo eu sei. E desataram os dois a rir. Quando temos apenas 18 a 20 anos sobre os ombros, o que é um peso ainda muito leve, desprezamos o passado, rimo-nos do presente, entregamo-nos descuidados a essa confiança cega no dia de amanhã, que é o melhor apanágio da mocidade. Sabes que mais? Continuou o amigo do Leonardo. Vem conosco e não te hás de arrepender.
Mas com vocês, para onde? Para onde? Sem dúvida, algum partido melhor tens a escolher? Queres fazer cerimônias? Começava a cair a noite. Vamos levantar a súcia, minha gente, disse um dos convivas. Sim, vamos. Nada, ainda não. Vidinha vai cantar uma modinha. Sim, uma modinha primeiro, aquela. Se os meus suspiros pudessem. Não, essa não. Cante antes aquela, quando as glórias que eu gozei. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Olha a chuva, rapaz. Vamos lá, decidam, respondeu uma voz de moça aflautada e lânguida. Vidinha era uma mulatinha de 18 a 20 anos, de altura regular, ombros largos, peito alteado, cintura fina e pés pequeninos. Tinha os olhos muito pretos e muito vivos, os lábios grossos e úmidos, os dentes alvíssimos, e a fala era um pouco descansada, doce e afinada. Cada frase que proferia era interrompida com uma risada prolongada e sonora, e com um certo caído de cabeças para trás, talvez gracioso se não tivesse muito de afetado. Assentou-se finalmente que aquela cantaria modinha se os meus suspiros pudessem. Tomou Vidinha uma viola e cantou acompanhando-se em uma toada insípida hoje, porém de grande aceitação naquele tempo, o seguinte: se os meus suspiros pudessem aos teus ouvidos chegar, várias que uma paixão tem poder de assassinar, não são de zelos os meus queixumes, nem de ciúme abrasador, são das saudades que me atormentam na dura ausência de meu amor. O Leonardo, que talvez hereditariamente tinha queda para aquelas coisas, ouviu boquiaberto a modinha e tal impressão lhe causou que depois disso nunca mais tirou os olhos de cima da cantora. A modinha foi aplaudida como cumpria. Levantaram-se então, arrumaram tudo o que tinham levado em cestos e puseram-se a caminho, acompanhando o Leonardo o farrancho. Cara, isso aqui tá com muita cara de epílogo, viu? Só que esse livro tá pra acabar já. Então tô em dúvida, mas vamos ver. Novos Amores. 31, tá? 31. Novos Amores. Chegaram todos... Eita, tenho que fechar a janela porque tá chovendo, cara. Forte. Meu Deus. Chove. Chove forte aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. Lágrimas de Thor. Chegaram todos depois de longo caminhar, e quando já brilhava nos céus um desses luares magníficos que só fazem no Rio de Janeiro, só lá, né? A uma casa da Rua da Vala. Naqueles tempos uma noite de luar era muito aproveitada. Ninguém ficava em casa. Os que não saíam a passeio sentavam-se em esteiras às portas, e ali passavam longas horas em descantes, em ceias, em conversas. Muitos dormiam a noite inteira ao relento. Como os nossos conhecidos já tinham dado um grande passeio, adotaram o expediente das esteiras à porta e continuaram assim pela noite em diante a súcia em que haviam gasto o dia, pois aquilo que o Leonardo vira nos cajueiros e em que também tomara parte era o final de uma patuscada que havia começado ao amanhecer, de uma dessas romarias consagradas ao prazer, que eram então de comuns
e tão estimadas. Agora devemos dar ao leitor conhecimento da nova gente, no meio da qual se acha o nosso Leonardo. Se nos pudéssemos socorrer daqui o amigo José Manuel, sem dúvida nos desfolharia ele toda a árvore genealógica dessa família, a quem o amigo do Leonardo chamava a sua gente. Porém, contentem-se os leitores com o presente sem indagar o passado. Saibam, pois, que a família era composta de 2 irmãs, ambas viúvas, ou que pelo menos diziam sê-lo, uma com 3 filhos e outra com 3 filhas, passando qualquer das duas dos seus 40 e tantos. Ambas gordas, toda mulher que é gorda, né? É incrível. E excessivamente parecidas. Os 3 filhos da primeira eram 3 formidáveis rapagões de 20 anos para cima, empregados todos no trem. As 3 filhas da segunda eram 3 raparigas desempenadas. O que isso significa? Orçando pela mesma idade dos primos, e bonitas cada uma no seu gênero. Uma delas já os leitores conhecem, é Vidinha, a cantora de modinhas. Era solteira como uma de suas irmãs. A última era também solteira, porém não como estas duas. O amigo do Leonardo que explique o que isso quer dizer, e explicando dará também a conhecer o que era ele próprio na família. Os mais que se achavam presentes eram pela maior parte vizinhos que se reuniam para aquelas súcias que eram tradicionais na família. Quando chegaram à casa, o amigo do Leonardo tomou as 2 velhas de parte e começou a conversar com elas, sem dúvida a respeito do Leonardo, pois que o olhavam todos três durante a conversa. E mesmo quem tivesse o ouvido atilado teria escutado as velhas estas palavras: coitado do moço! Vejam que pai de más entranhas! Outro qualquer que tivesse mais idade, ou antes, falando claro, mais juízo e outra educação, envergonhar-se-ia talvez muito de achar-se na posição em que se achava o Leonardo. Porém, ele nem nisso pensava, e o que é mais, nem mais pensava naquilo que até então lhe não saía da cabeça. Isto é, em Luizinha de um lado e José Manuel do outro. Agora não via senão os olhos negros e brilhantes e os alvos dentes de Vidinha. Não ouvia senão o eco da modinha que ela cantara. Estava, pois, embebido num êxtase contemplativo. No mais pensaria quando lhe restasse tempo. Mal se haviam todos sentado em uma larga esteira junto à soleira da porta sobre a calçada, o Leonardo propôs logo que se cantasse uma nova modinha. Respondeu Vidinha, acompanhando este qual da sua acostumada risada. Estou já cansada, que nem posso. É o Jotaro. Jotaro. Ho. Wakattemaru no ga. Dio. Disseram umas poucas de... O que significa poucas de vozes, meu Deus? Você é retardado, é, o Manuel Antônio de Almeida? Você é retardado? Quem que escreve desse jeito, meu Deus? Além do costume das risadas, tinha Vidinha um outro. E era o de começar sempre tudo o que dizia por um qual. Meu Deus, eu te odeio. Eu te odeio, Vidinha. Eu te odeio. Eu te odeio! Que raiva que eu tenho dessa palavra qual, mano. Puta. Eu vou ignorar todos. Mas vai ser triste ter que ler as falas dessa desgraçada aqui agora, mano. Muito acentuado. Respondeu ainda, portanto: pois se eu também já cantei tudo o que sabia. Cara, ela não põe só no começo não, ela põe em tudo. Meu Deus, nem eu posso... Tá, mano, acho que eu vou só ignorar as falas dela. Eu vou só pular as falas dela, não vou falar as falas delas. Eu não aguento não, cara, eu não aguento. Desculpa. Ela tá falando aqui, ó, pô, não aguento mais cantar, mano. Saco cheio. Ainda não cantou a minha favorita, disse um dos presentes. Nem a minha, disse outro. Eu também, acrescentou outro. Ainda não lhe pedi aquela cá do peito. Meu Deus, onde é que isso vai parar? Mana, não se faça de boba. Ai, de boa. Oh, mana.
Ai, criatura, disse uma das velhas, quereis que vos reze um responso para cantardes uma modinha? Leonardo, vendo sua causa advogada por tantas vozes, conservou-se calado. Tentando mais alguns meios e feitas mais algumas negaças, Vidinha decidiu-se e, tomando a viola, cantou, segundo a indicação de uma das velhas, o seguinte: Duros ferros me prenderam no momento de tiver, agora quero quebrá-los, é tarde, não pode ser. Este último passo acabou de desorientar completamente o Leonardo. Ainda bem, não tinham inspirado as últimas notas do canto, e já passando-lhe rápido pela mente um turbilhão de ideias, admirava-se ele de como é que havia podido inclinar-se por um só instante a Luizinha, menina sem saborona e esquisita, quando haviam no mundo mulheres como Vidinha. Decididamente estava apaixonado por esta última, até você encontrar uma nova e por aí vai. O leitor não se deve admirar disso. Não me admiro, cara. Não me surpreendo no caso, né? Que essa palavra se admirar estou admirado. Pois não temos cessado de repetir-lhe que o Leonardo herdara de seu pai aquela grande cópia de fluido amoroso, vejam só, que era a sua principal característica. Com esta herança, parece, porém, que tinha ele tido também uma outra, e era a de lhe sobrevir sempre uma contrariedade em casos semelhantes. José Manuel fora a primeira. Vejamos agora qual era, ou antes, quem era a segunda. Contrariedade, né? Quem que vai competir com ele pela vidinha? Eu acho que a Mortinha vai competir com ele pela vidinha. Porque Mortinha e Vidinha... Se bem que o nome dela não é Vivinha, mas tipo, vivo e morto, vida e morte. Ah, é Vidinha, Mortinha. Só que Mortinha, tipo, vida e morte, e viva e morta. Então, tipo, viva é Vivinha, vida é Vidinha, morta é Mortinha, morte é Mortinha, tá entendendo? É tudo nos pares assim. Morte não muda, mas a vida muda. Que profundo. Se o leitor pensou no que há pouco dissemos, isto é, que naquela família haviam 3 primos e 3 primas, e se agora acrescentarmos, né, óbvio que vai ter incesto, né? Se você esperava que não tivesse incesto, esperou errado, otário, porque todo livro que eu leio tem que ter incesto, porque é livro antigo, e vai ter incesto nessas porcarias. E se agora acrescentarmos que moravam todos juntos, deve ter cismado alguma coisa a respeito. 3 primos e 3 primas, morando na mesma casa. Todos moços. Não há nada mais natural. Meu Deus. O que eu tô lendo? Um primo... Mano, quanto mais eu leio, melhor fica. Um primo para cada prima. E está tudo arranjado. Cumpre, porém, ainda observar que o amigo de Leonardo tomara conta de uma das primas. E que deste modo vinha a haver 3 primos para 2 primas. Ó a competição aumentando aí, ó. Isto é, o excesso de um primo. À vista disto, o negócio já se torna mais complicado. Pois, para encurtar a razão, saiba-se que haviam 2 primos pretendentes a uma só. E o cara vai explicando, tá ligado? E essa era a Vidinha, a mais bonita de... Mano, pois vai na outra, tu é burro, vai na outra, mano. Boa. Boa, mano, a mais bonita de todas. Saiba-se mais que um era atendido e o outro desprezado. Logo, o amigo Leonardo terá desta vez de lutar com 2 contrariedades em vez de uma. Mas por hora de nada sabia ele, e entregava-se tranquilo às suas emoções, sem se lembrar do que qualquer
se lembraria que entre primos e primas há, assim, um certo direito mútuo em negócio de amor. Sim, cara, primo é prioridade, cara, primo é prioridade, só se liga aí nisso. Que muito prejudica qualquer pretendente externo. Gastaram grande parte da noite ali sentados e trataram de recolher-se já muito tarde. O amigo de Leonardo, a quem daqui a instante trataremos pelo seu próprio nome de Tomás, com o apelido da Sé, ambos herdados de seu pai, declarou que o seu amigo ficava ali por aquela noite por já ser muito tarde. Quis assim poupar-lhe um vexame e mostrou nisto ser bom amigo. Agora que o nosso Leonardo está instalado em quartel seguro, vamos ocupar-nos de alguma coisa de importante que havíamos deixado suspensa, que vai ser o 32. O José Manuel triunfa. Vejam só, parece que o José Manuel triunfa, vai conseguir a luzinha, né? A luzinha!